Boa noite. No ar, mais um programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do cientista, filósofo e teólogo Emanuel Swedenborg, revelador das doutrinas celestes. Esse programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas, pelo canal 5 da NET e 72 da TVA. E pode ser assistido também pelo cwbtv.net e pelo arcanoscelestes.com. As perguntas podem ser enviadas para o nosso e-mail de contato, que é o arcanoscelestes@gmail.com, e os livros podem ser solicitados pelo telefone 3027-4741. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o estabelecimento de uma igreja, sua ascensão e declínio, chamado também de vastação ou devastação. E para nos ajudar no desenvolvimento desse tema, nós temos mais uma vez a grata satisfação de ter em nosso meio o ministro Vicente Nobre, vindo lá de São Paulo. Como se dá esse processo? Boa noite, ministro. Boa noite, Eduardo. Boa noite, caros amigos telespectadores. Eu gostaria, Eduardo, antes de entrar exatamente nesse processo de ascensão, declínio e devastação da igreja, explicar esse termo igreja, como a gente entende, né? Nós entendemos igreja não como uma denominação, ou como 4 paredes, ou um grupo específico, né? Quando os escritos falam igreja, e mais para frente no programa a gente vai ver que houve 4 igrejas sobre a terra até o presente momento, né? A gente entende como uma dispensação religiosa, não como eu falei, uma denominação específica. A dispensação religiosa formada por todos os grupos religiosos que existiram sobre a terra em determinadas fases, em determinados momentos. Ou seja, num determinado momento da terra, tinha lá um grupo, né, de pessoas que, mesmo tendo cultos diferentes, ou ritos diferentes, ou seguindo divindades diferentes, né, formavam uma igreja, que era o canal de comunicação do Senhor com o homem, ou o canal de influxo do Senhor com o homem na terra. É como a gente fazer uma comparação com o corpo humano. O corpo humano tem diversos órgãos, diversos membros, cada um com sua função específica, definida e diferenciada um do outro, né? Mas que todos formam o mesmo corpo. Então, quando a gente fala de igreja, vamos pensar então em dispensação religiosa, mesmo que elas não estivessem debaixo do mesmo teto divino, vamos dizer assim, ou do mesmo teto de rito ou de crença. E quem que pode determinar isso? O Senhor somente. Ele olhando para a terra, ele vê a igreja, os escritos falam, a palavra também fala, compara a igreja com a noiva, por exemplo, ele olha para a terra e vê aquelas pessoas que têm uma religião, ou seja, que acreditam num ser superior e querem viver bem porque aquele ser lhes ensina e querem viver bem por amor ao próximo, eles fazem parte de uma igreja. Uns mais ao centro, com determinadas funções mais importantes, como os pulmões e o coração, outros mais afastados, mais na periferia, como os pés, ou as mãos, ou a pele, ou as unhas, né, que estão na parte mais externa do corpo. Os órgãos internos. Isso. E do centro, né, para a periferia, cada um dentro da sua função. Então, entende-se aqui a igreja como um corpo, e somente visto, somente julgado pelo Senhor, né? Então, nesse programa e no programa seguinte, nós vamos falar sobre o mesmo assunto, entende-se igreja como dispensação religiosa. E os escritos dizem que toda igreja começa pela caridade. Ela é estabelecida e ela se inicia num estado assim de pureza, vamos dizer assim, né? Onde as pessoas elas têm o amor ao próximo como coisa mais importante de sua vida, o amor ao Senhor também, e elas vivem de acordo com o divino, né? Vivem bem e fazem o bem para o seu próximo. Mas todas as igrejas que existiram até o presente momento, ou até antes da instalação da nova igreja, elas passaram por um declínio. Esse declínio acontece quando a caridade sai, ou o amor ao próximo sai, ou o próximo em primeiro lugar sai, e entra o amor de si, entra o desejo de satisfazer a si mesmo, entra o desejo de dominar,
entra a vontade de crescer ou a busca pelo poder, principalmente essa queda se inicia, principalmente quando o homem percebe, né, pelos óculos de sua maldade ou pela ótica de sua maldade, que ele pode usar aquele poder divino em benefício, né, em benefício próprio, para manter aqueles seus pares ou as pessoas que são, entre aspas, inferiores a ele na posição clerical ou na posição social, sob controle, para benefício próprio, para o ganho, para o ganho material, ou mesmo que seja para um ganho supostamente espiritual, né? Então toda a igreja passa por esse processo de estabelecimento, de ascensão, chega num ponto que o homem assume o papel e depois ela cai. Haja visto o exemplo da igreja ou da dispensação religiosa representada na palavra por Adão. Nós sabemos que o Senhor criou o homem, colocou no paraíso, formou os animais, deu os animais para que o homem nomeasse, depois lhe deu uma esposa, né? E o homem vivia num estado de inocência, representado pela sua nudez. Mas chega um determinado momento que o homem, abusando do seu livre-arbítrio, representado por Eva, que é a sua vida ou a sua vontade, ele passa a querer ser guiado por si mesmo, representado pelo fato de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E ele assim se apropria das coisas que são do Senhor. Exatamente. Então aquela igreja entra num declínio, né? Entra numa, vamos dizer assim, numa regressão, né? Não pode dizer. E esse processo é um processo gradativo. Exato. Ela não é de repente. Ele, no primeiro momento da igreja, né? A gente sempre fala isso, a pessoa ela tem a escolha entre fazer aquilo que é ótimo ou excelente. Depois, com o passar do tempo, com a queda, ela tem a oportunidade de escolher entre o que é péssimo e ruim, por exemplo, né? Houve aí uma queda. E é assim que se dá esse processo. Sempre com a mão humana, né, interferindo na mão divina, mas que, por outro lado também, a gente vai ver mais adiante, que não é uma coisa que foge do controle do Senhor. Houve um plano, houve uma necessidade, né, vamos dizer assim, ou o Senhor usou essa maldade humana para que uma igreja fosse estabelecida, que substituísse a anterior. A gente vai ver mais adiante isso. E na verdade o Senhor já olha mais lá adiante, e ele está vendo, né, que a igreja vai se perder lá na frente, então ele já toma certas providências para que essa perda, que é praticamente inevitável, não seja tão pior como ela poderia ser, ou seja, dos males o menor. Minimiza isso, o dano, vamos dizer assim. E eu acho que se você quiser fazer uma comparação, né, desse declínio, né, na verdade essa comparação pode ser feita, por exemplo, com o desenvolvimento do próprio ser humano, né? Quando ele nasce, quando ele é criança, né? Então ele nasce numa certa inocência, que é uma inocência ainda externa, né? Ou seja, a inocência da ignorância, né? E nesse estado infantil, a criança ama seus pais, ama as pessoas que cuidam dela, né? Ama seus coleguinhas, né? E ele tem essa tendência de ter algo semelhante à caridade que acontece nos primeiros tempos da igreja, né? Quando ele atinge uma idade da meninice, né? Onde então os primeiros raios de luz vão penetrando na sua mente e ele passa a receber os esclarecimentos necessários das verdades que contém a sabedoria de Deus para ele, que é produto da religião mesmo, né? Ou seja, que a religião recebe essas verdades e passa para o homem, né? E então ele começa a processar isso dentro de si, ele aceita essas verdades, ele é conduzido por essas verdades. Quando ele chega numa idade adulta, né, a tendência dele é ser seduzido pelo mundo, pelas coisas do mundo e pelas coisas do amor próprio. Então há um declínio, né, dessa luminosidade, porque ele passa muitas vezes a duvidar disso, né? E no final da vida dele, semelhantemente ao que ocorre com a igreja também, há então até uma própria negação das coisas que são da palavra e que são do Senhor, né? Ou seja, então a dispensação religiosa chega na noite
do seu tempo, né? E essa noite é representada pela ausência do próprio amor, da própria caridade, né? Exato, pela escuridão ou pela treva, né? Então nasce como se fosse um dia nascendo e cada vez mais claro, vindo de uma treva anterior também. Isso, né? Chega-se à plenitude do meio-dia, que é quando o homem está na sua plenitude de exercício de amor ao próximo e da caridade, e à tarde até o momento da noite, da escuridão total, né? A ausência de luz. Né? Eu acho que é uma comparação boa, os escritos sempre fazem isso, né? Exatamente. E outra questão seria que os escritos falam, eles nos descrevem, que houve 4 igrejas ou dispensações religiosas sobre a Terra. Quais seriam essas dispensações, né, essas igrejas? Certo. Excetuando a igreja que existe hoje, que é a nova igreja cristã, né, nós vamos contar então 4 dispensações religiosas sobre a Terra. A primeira dispensação religiosa está representada na palavra por Adão, porque a palavra, né, como nós sempre falamos aqui, ela não pode ser entendida meramente pela letra, pelo sentido da letra, porque se ela for interpretada pelo sentido da letra, ela leva o homem a 2 situações, na verdade 3, é a negação, porque ela é contraditória, né? Leva ao homem ao medo, ele não toca naquele assunto ali, ou numa interpretação errônea, né? Por isso que a palavra ela tem que ser interpretada pelo sentido espiritual. E as doutrinas celestes da nova igreja, elas nos explicam que Adão representa essa igreja antiquíssima. Adão não poderia ser um homem, né? E Eva não poderia ser uma mulher, que estavam nessa terra, nem mais ninguém. Depois eles têm 2 filhos, um dos filhos mata o seu próprio irmão, e daquelas 3 pessoas multiplica-se, né? Até a gente coloca situações entre Adão e Eva, e também a própria palavra fala, quando Caim mata Abel, ele vai e casa-se com a mulher de outro povo. Ou né? seja, já existiam outros povos, exato, né? Exato. Que estão implícitos ali. Exato. Né? Então nós entendemos, através da revelação da doutrina da nova igreja, que Adão era uma dispensação religiosa, uma igreja. E é o ser humano daquela época, Exatamente. É o gênero humano que vivia naquele tempo. Exato, o gênero humano daquele tempo. Eva é a vontade, né, o livre-arbítrio que foi lhe dado. Os 2 filhos são, respectivamente, Caim e Abel, a caridade. Né? A fé, Caim, e Abel, a caridade dentro daquela igreja. Quando a fé mata a caridade, há então uma expulsão. Eles são como que dispersos sobre a terra. Adão já havia sido expulso do paraíso. Mas a derrocada total vem quando Caim mata Abel, ou seja, ou quando a fé mata a caridade naquela igreja. Então, Adão representa uma primeira igreja. Depois nós vemos mais adiante Noé, que representa uma outra igreja, a igreja antiga. Igreja antiquíssima, igreja antiga. Quanto tempo essa igreja antiquíssima durou, nós não sabemos ainda. A ciência ainda não comprovou, embora esteja escondido no sentido interno da palavra, a ciência ainda não comprovou. Mas pode ter durado alguns milhares de anos, alguns milhões de anos, nós não sabemos ainda não. Mas o certo é que houve um fim dessa igreja e a instauração de uma outra igreja, chamada Igreja Antiga, representada por Noé. Noé também nós vemos, né? Noé, ele chega num ponto, a humanidade vai crescendo, num crescendo de maldade, de se aprofundando nas suas próprias cobiças, até o ponto que o Senhor ordena que Moisés construa uma arca, e que nessa arca coloque... Noé, né? Desculpe, Moisés não, desculpa. Noé construa uma arca, né? E que nessa arca coloque ali 7 pares de cada um dos animais terrestres. A gente tem a impressão que isso aqui é um casal, mas na verdade na palavra fala 7 pares, né? E eles ficam dentro dessa arca, começa a chover, eles ficam nessa arca 365 dias, não são só 40 dias, como a maioria das crianças são ensinadas. A letra da palavra fala, somando todos o tempo que ficou, na descrição são 360 dias. Então imagine você, Eduardo, como é que uma pessoa ia construir um navio, vamos dizer, um barco grande o suficiente para caber 7 pares de todos os animais terrestres e ficar ali dentro com o alimento, né, lidando com toda seria um enorme zoológico, durante um ano inteiro. Então isso não pode ser entendido literalmente. São alegorias.
né? A arca representa a mente humana naquela época, os 3 níveis da mente humana. A arca tinha 3 níveis também. 3 andares, né? 3 andares. Os animais que são colocados dentro da arca são as afeições, porque os animais representam afeições, boas e más. Certo. Né? Os animais bons, úteis ao homem, representam as afeições boas. Os animais maus, né, que são os animais peçonhentos, representam as afeições más dentro da mente humana. Então, a mente humana de um determinado grupo de pessoas foi protegido de um dilúvio que representa, na verdade, de falsidades, de falsidades. Né? Que a igreja da época sofreu. Exatamente. Né? A igreja se envolveu em tantas falsidades que ela mesmo se afogou. Não foi um dilúvio mandado do céu, mas foi um dilúvio gerado dentro de si mesmo. Produzido pelos males hereditários do homem. Exato. Que é um acúmulo de males. Né? Exato. O pai passa para o filho, né, não trata bem daquele hereditário mal que ele recebeu e ainda utiliza mais de forma mais errada. Exato. E vai aumentando. Os Escritos falam, o mal que não é combatido com o pecado, ele é transmitido para a próxima geração ainda mais forte, mais intensamente. E o oposto também é verdadeiro. O mal se ele é regenerado, se ele é combatido, esse mal é aliviado, é amenizado. Exatamente, uma tendência menor. Então, Noé, dentro da arca com os animais, representa, né, e o dilúvio, né, representa o fim daquela dispensação religiosa chamada Igreja Antiga. Né? Dessa forma, a gente consegue entender a palavra de uma maneira mais elevada, de uma maneira racional. Porque ela, como eu disse, ela sozinha, ela é motivo de chacota, inclusive, para muitas pessoas. E afastamento, muitas vezes, da igreja, de pessoas que passam a descrer, se tornam ateus, porque acham que aquilo ali são fábulas. E que simplesmente feitas para manipular o povo. Exato, né? Para iludir o povo, porque não tem lógica que aconteça, né, aquilo fisicamente, não tem lógica. Algumas pessoas até tentam provar, a arca de Noé foi vista em tal lugar, ou está em cima do Monte Ararat, ou sei lá o que seja, mas não existe, o homem não precisa ficar em cima da letra da palavra procurando essas coisas. Ele pode entender essas histórias, até a parte de Noé ali, como alegorias. E representando, então, uma dispensação religiosa que termina ali, né, com o dilúvio. Em seguida, vem a igreja israelita, que começa, representada ali por Moisés. Né? Vai ler desde Abraão, Isaac, Jacó, que com seus 12 filhos, vai para Abraão ainda era considerado gentil ainda naquela época. Né? Exatamente, Abraão era gentil, Isaac seu filho, Jacó vai para o Egito em busca de alimento, né? A gente conhece a história de José, fica no Egito, é recebido, 70 pessoas ficam no Egito durante 400 anos, depois saem do Egito porque eram escravos, 2 milhões de pessoas, e vão no deserto guiados por Moisés. Essa então é a igreja chamada Igreja Israelita. É uma igreja que recebe a letra da palavra pela primeira vez, que até então não existia. Moisés escreve as primeiras leis, coloca então, fixa toda aquela história que aconteceu antes, Moisés fixa na letra da palavra, e essa igreja então caminha e sobrevive, passando depois da entrada de Canaã, quer dizer, a conquista, a entrada de Canaã, vem os juízes, vem os primeiros reis, concomitantemente tem a história dos profetas, e até o profeta Zacarias, 400 anos antes da primeira vinda do Senhor Jesus, a igreja israelita vai passando, mais ou menos 4.000 anos nesse período, já no nosso tempo, já contado, né? Já como tempo cronológico mesmo, que de Abraão para cá, a gente entende as histórias como coisas realmente acontecidas, né? Pelo menos a grande maioria delas. E essa igreja então dura, a igreja israelita, até a vinda do Senhor Jesus Cristo, o Messias, né? O próprio Deus Jeová que vem ao mundo, como nós cremos, numa necessidade, como a gente sempre fala. Não adiantava mais ele mandar os profetas para tentar guiar o povo, é preciso que ele venha, como a palavra fala, com o seu próprio braço, cumprir ou fazer cumprir os desígnios de sua vontade, que é resgatar o homem de uma danação total, que é para onde a igreja estava caminhando, né? Ele vem, nasce de uma mulher, toma um corpo humano, nasce de uma mulher e cresce nesse mundo. Nesse momento, então, é instaurada a igreja cristã, né? E essa igreja cristã, como nós sabemos, ela perdura durante um tempo
novamente, né? Dentro da caridade, dentro da inocência, até que logo depois, a gente vai falar isso mais para frente, logo depois ela cai no mal, né? De querer entender as coisas da palavra e usar como poder político e econômico os ensinamentos de Jesus Cristo, e ela cai quase que imediatamente num declínio também, numa danação, e essa igreja dura, né? Até o ano de 1757, onde, novamente, né, essa igreja é posto um fim, né, nela, através de um juízo final que é operado, que é feito na região celeste, e estabelece-se a partir de 1770, na verdade, 1757 é o fim, 1770 é o estabelecimento de uma nova dispensação religiosa. Então, respondendo a sua pergunta, né, foi um pouco longe, mas respondendo, então foram 4 igrejas, né, excetuando-se a nova igreja, que é essa nova dispensação, que existiram sobre a terra, representadas então por Adão, Noé, Moisés e a igreja cristã, Jesus Cristo. 4. Todas elas com o mesmo perfil de nascer na inocência, é colocada na mão do homem e o homem estraga e ela cai. Aí o Senhor vem e recupera e cria uma nova igreja, né? Deixando claro, né, sem nunca isso ter sido uma surpresa para o Senhor. Ele olhar, puxa, estraguei novamente. Não é isso. Não é isso, estava tudo dentro dos planos, tudo dentro dos desígnios, como se um pai que tem o seu primeiro filho, né, e ele consegue ver o futuro inteiro. E ele sabe que o filho vai errar, mas ele também sabe que o filho vai crescer. Ele sabe que de bebezinho vai chegar um momento que ele vai poder começar a falar, começar a ensinar as coisas da vida para aquela criança, mesmo que ela erre, mesmo que ela tropece, mesmo que ela se machuque, que ele tenha que corrigir, essa criança vai crescer. Até chegar um momento que ele vai sentar, o filho numa cadeira, o pai na outra cadeira, e olhar de frente a frente, conversar como amigos, e poder falar, não mais como o pai falando com o bebezinho, mas um amigo falando com outro amigo. Amigos que se amam, né, num amor que não pode ser comparado, um amigo que daria a vida por outro, né? E é dessa maneira que a gente tem que entender essas... e na verdade, essas dispensações, mesmo que elas sofram esse desgaste ao longo do tempo, elas preenchem uma lacuna importantíssima, né? Porque através das dispensações religiosas é que o amor e a sabedoria divinas fluem para o homem, né? Do mundo espiritual para o mundo natural. Então, cumprindo esse papel de regeneração do ser humano nos seus diversos níveis, né? E, logicamente, sempre vai ter aqueles que querem, não aceitam, né, esses desígnios, a mão estendida pelo Pai, né? E negam. Né? Então, isso é uma coisa que está dentro do livre-arbítrio do homem. Né? Exatamente. São os prejuízos que acontecem no crescimento de toda criança, vamos dizer assim. Né? Então, são 4 dispensações, excetuando-se essa. Né? E eu gostaria da oportunidade também de você de falar, né, o que acontece, né, quando essa igreja, se você quiser falar um pouco sobre quando a igreja entra naquele momento de declínio, né, acontece um fato importante, né? Justamente, quando essa igreja chega nesse ponto de obscuridade da luz, né, que é representado pelo crepúsculo do dia, e pela noite, que representa justamente a ausência do amor e da fé, então essa igreja deixa de cumprir o papel que ela anteriormente cumpria, quando ela nasceu e quando ela se desenvolveu. Então é como mais ou menos o corpo do homem, que não serve mais para aquela função do qual ele abrigou o espírito e a alma dados por Deus, e há necessidade então de uma nova dispensação religiosa, né? Exatamente. E essa nova dispensação religiosa raramente ocorre na dispensação anterior, né? Mas ela ocorre com os remanescentes dessa, né, aquelas poucas pessoas que ainda permaneceram fiéis ao Senhor, né? E é transferida para um outro povo, né? Geralmente para um povo gentil, que ainda, no qual a igreja não estava, né? Fazendo uma comparação com o corpo humano, que você muito, muito bem feita, que é a palavra, como eu falei, sempre comparando com o corpo, né? É como
o bebê e uma pessoa de 50 anos de idade. É a mesma pessoa, mas o corpo é completamente diferente. É como se fosse 50 pessoas, né? Mas na verdade é um só, e esse corpo ele foi se transformando, se regenerando, foi crescendo, mas o cerne, né? O DNA permaneceu. Né? Mesmo que a célula se troque, né? A pele ela se renove, não é a mesma pele quando milhões de células vão morrendo, outras vão nascendo, né? Quer dizer, é o mesmo corpo, é a mesma igreja. Nós somos hoje, diria assim, a igreja adâmica, né, renovada, com outro entendimento, com uma outra condição, de outro nível de entendimento, né, e uma outra possibilidade de interação com o divino, com o Senhor. Né? Então, diferente de transferir, né, de um corpo para outro, né, como algumas pessoas creem, mas é a renovação do mesmo corpo. Né? O crescimento, saindo de um estado meramente animal, praticamente, que era aquela igreja adâmica, né, que na inocência, mais uma inocência sem sabedoria alguma, até o ponto que vai chegar numa sabedoria. Na inocência da sabedoria, né? Quando a pessoa, então, lutando, né, contra todas as vicissitudes da vida, né, ela então olha para trás, né, e pode ver todo o caminho percorrido, né, e se ela se esforçou no sentido de procurar combater os males, né, ela então vai receber uma nova vida, né, e uma vida que jamais terá término, né, assim como a nova igreja jamais terá término. E isso é o tema para o próximo programa. Eu até gostaria de convidar os nossos amigos de casa para assistirem o próximo programa, que vai ao ar, acredito que no dia 8, nós vamos falar sobre a igreja cristã, o estabelecimento da nova igreja, e sobre um tema muito bom, que é juízo final. Muito bom. Para nós, da nova igreja, o juízo já aconteceu. Esse é um convite para vocês assistirem o nosso próximo programa. Tema bastante polêmico e interessante. Muito bem. Então, mais uma vez, o nosso agradecimento ao ministro Vicente Nobre, vindo lá de São Paulo, e agradecemos a vocês, que são o motivo de nós estarmos aqui. Uma boa noite a todos, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.